Olá, é um prazer estarmos juntos novamente. Começa agora o programa A Vida em Foco. Todos temos muitas perguntas. O Espiritismo tem respostas para os desafios da existência humana. O programa de hoje fará reflexões acerca de temas do cotidiano que podem ajudar a viver melhor. Esta é uma das grandes contribuições do Espiritismo para você. Fique conosco. Nem todos estão preparados ainda para conviver com outras pessoas. Muitos têm preferência por viver isolados, porque se sentem melhor assim. Contudo, o homem é um ser social e depende dos outros para se aprimorar. Ninguém é uma ilha, portanto, a relação com outras pessoas faz com que nós também nos tornemos melhores. Para vivermos bem em sociedade, precisamos compreender as razões desse benefício. A entrevista de hoje irá fazer reflexões sobre este tema à luz do Espiritismo. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. A imensa maioria dos homens afirma acreditar em Deus. Contudo, seus atos nem sempre refletem essa crença. Corruptos, mentirosos, maledicentes, fraudadores e assassinos figuram dentre os que se afirmam crentes. É como se admitir a existência da divindade fosse algo sem relação com qualquer aspecto prático do viver. Crer em Deus não implica filiar-se a uma associação religiosa. A divindade não pertence a uma ou a outra religião. Mas admitir a existência do Criador tem consequências inexoráveis. É imprescindível viver de acordo com o que se acredita. Sendo Deus a origem de tudo o que existe, Ele fornece o sentido e a razão do viver. A humanidade ainda é muito limitada para compreender a essência do Criador. Entretanto, a lógica indica o que ele não pode ser sem deixar de ser Deus. Daí se deduz o que ele deve ser. É inerente à ideia de Deus a posse de todas as virtudes em seu grau máximo. Se ele possuísse em grau menor qualquer virtude, alguém poderia ultrapassá-lo. Então, esse ser é que seria supremo e ocuparia o posto da divindade no universo. Possuir uma qualidade ao infinito implica a impossibilidade de também ostentar, ainda que minimamente, a qualidade que lhe é a negação. Não é possível ser totalmente bom, mas fazer algumas maldades. A grandeza da criação revela o agir de uma inteligência que supera enormemente a capacidade do homem mais brilhante. Conclui-se que Deus é a inteligência suprema, ilimitada em seu potencial. Deus é onipotente. Caso houvesse algo que não pudesse fazer, sempre se poderia conceber uma entidade mais poderosa, a qual seria o ente supremo. Deus é soberanamente justo e bom. O instinto materno, a beleza da natureza, tudo revela a bondade divina. Se Deus fosse injusto em apenas uma situação, já não seria infinitamente bom, pois toda injustiça é uma maldade. Essa concepção do divino tem implicações na vida humana. Deus é infinitamente justo e bom, Ele tudo pode e sabe. Isso implica reconhecer a impossibilidade de qualquer injustiça persistir em face das leis divinas. Não há nada que você faça e fique sem resposta, agora ou mais tarde. Assim, a consequência de crer em Deus é a necessidade de comportar-se de forma digna e bondosa. Na entrevista de hoje, vamos tratar do assunto: como fazer para viver bem em sociedade? Será que existe uma receita? Confira a entrevista e saiba a resposta.
Olá, que bom que você está conosco e que bom que você permitiu que nós chegássemos até você. Hoje nós recebemos aqui em nosso bate-papo, em nossa entrevista, Jean Emanuel Kulcheski. Seja muito bem-vindo, Jean. Obrigado. A julgar pelo seu segundo nome, Jean, eu imagino que você seja aí, né, de família espírita há algum tempo. Sim, de família espírita. Qual geração mesmo? A quarta geração. Quarta geração. Né? Tudo começou com a avó Madalena, lá no interior de Santa Catarina, daí o Vorcílio, Vaurinha, daí meu pai Edivaldo Kulcheski, minha mãe espírita também, Josiele, e agora eu e minha irmã espírita também. Aquela região ali da Nossa Senhora da Luz, aquela região está dominada pela família Kulcheski, né? A família do Jean. Tem bastante. Bastante. Tem bastante espírita e bastante Kulcheski. Bastante. E o Jean tem a sua atuação, né, hoje na Comunhão Espírita Cristã de Curitiba e também trabalha, né, e mantém uma relação com a Sociedade Espírita Os Mensageiros da Paz. Sim, correto. Né? Essas duas instituições, o Mensageiros da Paz fica ali perto do estádio do Atlético, na Gero Rebouças, na Sim. Arena, né? E a Comunhão Espírita Cristã lá na Vila Auer. Isso, exato. É isso, né? Isso. E você é palestrante, aí fala em algumas casas espíritas, né, da nossa região. Em várias casas. Aqui da região e as que nem são da região também. É mesmo? É mesmo. Que bom. E atua como servidor municipal, né, na área da educação em Curitiba. Né? Isso, eu trabalho na Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude, da Prefeitura de Curitiba. Lá no Xaxim, é isso? No Centro de Esporte e Lazer Xaxim. Muito bem. Exatamente. E nós estamos aqui para falar de viver em sociedade, claro, na perspectiva espírita, né? Como é que o espiritismo Lógico. enxerga esse desafio, essa lei, né, que é a lei de sociedade. Existe um objetivo, já, para que o homem e a mulher vivam em sociedade? Sim, sim. E a questão 768 do Livro dos Espíritos deixa isso bem claro, que existe um objetivo, e o objetivo da vida em sociedade é o nosso progresso. Sem nós vivermos em sociedade, a gente não consegue progredir. Então, aquele velho jargão, que a gente depende um dos outros, vale inclusive para o nosso progresso. A gente aprende com as limitações das outras pessoas, aprende com o potencial das outras pessoas, e se nós vivêssemos isolados, nós nos embruteceríamos e nos enfraqueceríamos com toda certeza. Se eu bem me lembro, né, já dessa questão, também fala que é para promover o bem-estar da gente, a vida em sociedade, né? Exato. Mas às vezes é tão difícil. E por que é tão difícil viver em sociedade, hein, Jean? É difícil porque as pessoas são muito diferentes umas das outras. E também o maior mal de todo, tá? Isso está na questão 913 do Livro dos Espíritos, egoísmo. Egoísmo, a raiz de todos os males. Então, como as pessoas são egoístas, né, infelizmente, isso faz com que a vida em sociedade esteja prejudicada. Quando você fala egoísmo, o que você quer dizer com isso? É a pessoa, ela dá conta primeiro dos seus interesses? Exato. Aquela tendência que nós temos de pensarmos primeiramente em nós sempre. Tá? Alguns exemplos para você. Por exemplo, o perdão dos erros cometidos. Tá? Se eu cometo um equívoco qualquer agora, dali meia hora eu já me perdoei. E se um outro comete um equívoco qualquer, dali quanto tempo que eu vou perdoar? Principalmente se for do outro time de futebol. Né? Exatamente. Aí complicou. Não é dali meia hora, é dali muito mais tempo. Então, se eu me perdoo mais facilmente, eu me amo mais. Satisfação das necessidades e desejos. Penso primeiro em quem? Em mim. Me amo mais. Justificativa das nossas falhas, dos nossos defeitos. Né? Os nossos defeitos a gente justifica. E os erros dos outros, a gente ataca, a gente critica, infelizmente. Então, isso porque a gente é egoísta e pensa primeiramente em nós. Você acha que esse é um grande entrave, então? É um entrave. É um entrave para o nosso progresso. E Allan Kardec aponta isso bem claramente. Né? Deixa bem clara essa questão. O egoísmo é o que deve ser batido, resolvido. Então, sendo difícil e sendo desafiador a nossa vida em sociedade, por conta disso que você falou, como é que a gente resolve? Assim, ó, a gente precisa diferenciar comportamento e sentimento. Tá? O que é mais fácil? Eu acordar cedo, tá, e pensar assim, ó, hoje eu vou para o meu trabalho e vou sentir amor por aquele meu colega de trabalho que me calunia e trata mal. Ou eu acordar cedo e pensar, hoje eu vou para o meu trabalho e vou me comportar bem diante daquele meu colega que me calunia e trata mal. O que é mais fácil? Comportamento ou sentimento? Comportamento. Comportamento é mais fácil. Tá? Uma fachada, pelo menos, né? Questão 887 do Livro dos Espíritos. Tá?
Kardec pergunta bem assim: Jesus disse, amai até mesmo os vossos inimigos. E aí Kardec faz a pergunta, tá? O amor ao inimigo não é contrário às nossas tendências naturais? A inimizade não provém da falta de simpatia entre os espíritos? E olha a riqueza da resposta, tá? Os espíritos respondem assim: não foi o que Jesus quis dizer. Quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, ele quer dizer pagar o mal com o bem. Isso é comportamento. Amar o inimigo é perdoar. E perdoar é comportamento. Não seria como amar um filho, amar... É um outro tipo de... É um outro tipo de amor. Mas é amor. É amor. E sabe o que acontece? Tem uma história bem interessante que é da nora e da sogra. Tá? Tinha uma nora que só queria uma coisa, sabe o quê? Matar a sogra. Só isso. E ela queria fazer isso de uma maneira que ninguém desconfiasse que foi ela. Ela vai até o mestre. Mestre, eu quero matar minha sogra, não quero que ninguém desconfie de mim, não quero ir preso. O que eu faço? Tinha raiva da sogra? Muita raiva, muito ódio, rancor e desejo de vingança. E foi procurar um mestre para tentar... E o mestre falou assim para ela. Não, mas peraí, não fale agora, vamos fazer um intervalo. Então tá bom. Já pensou, né? Contar essa história antes do intervalo? Depois do intervalo. Faz o intervalo, deve ser já. Combinado. Fala pra gente o que o mestre orientou, ok? Combinado. A Renata já está nos chamando, a gente já volta. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Voltamos com o segundo bloco da entrevista. O tema de hoje é como fazer para viver bem em sociedade. Vamos assistir? Muito bem, estamos de volta. Eu estou conversando com Jean Emanuel Kulcheski e estamos falando sobre viver em sociedade. Antes do intervalo, eu interrompi a história da nora que foi buscar o mestre porque sentia ódio, sentia muita raiva da sua sogra, uma coisa bem comum, né? E ela queria um jeito de acabar com a sogra, é isso? Matar a sogra. Matar a sogra. O que aconteceu? O mestre recomendou para a nora pingar em tudo que a sogra bebesse uma gotinha daquele líquido que ele entregou para ela. Uma espécie de veneno que ela achava que era. Exatamente. E ao mesmo tempo se comportar bem diante da sogra. Essa foi a recomendação que o mestre deu. O mestre falou assim para a nora, ó, tua sogra vai morrer em 1 ano. E a nora achou muito, né, a princípio, mas foi para casa e começou a fazer tudo que o mestre recomendou. A sogra bebia água, chá, suco, uma gotinha daquele líquido. E começou a se comportar bem diante da sogra. Só que daí passou um tempo, a sogra virou a melhor amiga dela. Ela começou a gostar muito da sogra dela e voltou correndo naquele mestre. Mestre, acho que eu fiz uma besteira, eu não quero mais matar minha sogra. Né? E agora como é que fica? E aí o mestre falou para ela, ó, fica tranquila. Aquele líquido que você estava pingando em tudo que a tua sogra bebia era água. Você não ia matar a tua sogra. Mas eu sabia que a solução dos teus problemas estava no teu comportamento. A partir do momento que você mudasse o teu comportamento, a tua relação com a tua sogra ia mudar. A resposta da sogra muda em relação ao estímulo que ela dá. E o comportamento gerou um sentimento positivo. E é isso que acontece. Tá? Tem uma frase de Emmanuel, está no livro Coragem. Parece que o seu nome tem relação com ele, né? Homenagear o Emmanuel, E a frase de Emmanuel é: a disciplina antecede a espontaneidade. A disciplina está naquele agir nosso, quando nós fazemos tudo aquilo em virtude de uma obrigação moral. A gente sabe o que é correto fazer, conhece os ensinamentos de Jesus. A gente vai lá e faz aquilo, age em virtude de uma obrigação moral. Disciplina, eu devo. Esse eu devo, depois de tanto eu praticar eu devo, vai virar eu quero. Eu quero a espontaneidade. O comportamento gera o sentimento positivo. E aí que está a questão. Se a gente quiser um dia amar tal pessoa, a gente precisa começar com um comportamento positivo. Treinando mesmo. Treinando mesmo, é questão de treino. A disciplina antecede a espontaneidade. Emmanuel disse isso. Jean, você poderia citar alguns comportamentos que favorecem uma vida social mais saudável? Sim. Eu vou citar 3 comportamentos que sem eles a gente não consegue viver bem em sociedade. Tá? Um deles, paciência. Se a gente não tiver paciência, a gente não dá conta. E o que é paciência? Paciência nada mais é do que autocontrole. Então, se eu perdi a paciência, olha que grave, eu perdi o autocontrole, não sou mais eu que me controlo.
São as coisas, as situações, as circunstâncias da vida que me controlam. Tinha um casal que brigava porque a mulher apertava a pasta de dente por cima e o homem por baixo. Tá? E assim foi, até que os dois perderam a paciência por causa da pasta de dente. Ou seja, eles perderam o autocontrole por causa de uma pasta de dente. Não eram eles mais que se controlavam. A pasta de dente controlava a vida deles. E como a gente no trânsito é suscetível a perder paciência, muitas vezes a gente leva uma fechada, perde o autocontrole. Uma pessoa que a gente nunca viu na vida, de repente estragou o nosso dia todo. E como é que a gente permite isso? A gente não pode permitir. Um outro comportamento que a gente deve apresentar no dia a dia para viver bem em sociedade é respeito com as pessoas. E uma questão bem interessante para a gente refletir é a seguinte: sempre tem alguém que a gente trata com respeito, seja por status, seja por o que for. Então a gente sabe tratar as pessoas com respeito. A gente consegue tratar as pessoas com respeito. Mas a gente trata todo mundo com respeito? Não. A gente não trata todo mundo com o mesmo respeito. Isso a gente faz porque a gente faz pré-julgamento. E escolhe quem a gente quer tratar bem, escolhe quem a gente quer tratar mal, escolhe quem a gente quer ser indiferente. Isso não está certo a gente fazer. É pré-julgamento, isso é preconceito. E o outro comportamento que a gente também deve apresentar para viver bem em sociedade o tempo todo é perdão. Porque as pessoas ao nosso redor vão falhar. E a gente precisa estar ali e perdoar elas. Tá? Oportunidade para perdoar, a gente tem com toda certeza. Jesus ensinou a gente a perdoar, a dar outra face, a amar o inimigo. E a gente, tendo as oportunidades, precisa aproveitar. Para não atestar a preguiça da nossa alma ou a falta de alma naquilo que fazemos. A gente precisa colocar em prática tudo aquilo que a gente sabe que é o correto já. Imagine quantas vezes as pessoas não nos perdoam, hein? Sem que a gente saiba. Exatamente. Uma grosseria nossa, né? Uma indiferença, as pessoas estão ali, Estão ali. suportando as nossas dificuldades. Jean, a gente está aí com 1 minuto e meio para acabar. Queria fazer uma pergunta para você. Qual é, então, o maior obstáculo para que a gente coloque em prática esses comportamentos que você citou, que são os principais, né? Correto. Assim, ó, tudo que eu citei, qualquer pessoa é capaz de fazer, com as pessoas que ela gosta. Tá? Pense na pessoa mais marginal que vocês conhecem. Tá? Ela é capaz de ser paciente, é capaz de perdoar, de respeitar as pessoas que ela gosta. O desafio é colocar tudo isso em prática com as pessoas arrogantes, as pessoas orgulhosas, aquelas pessoas que nós não gostamos tanto. E o que a gente precisa para colocar tudo isso em prática é esforço, é vontade. Questão 909 do Livro dos Espíritos. A gente pode vencer todas as nossas más tendências se nós nos esforçarmos, se nós tivermos vontade. É até interessante para o telespectador ler essa questão 909, que é um baita puxão de orelha que os Espíritos nos dão. Entendi. Você recomenda, então, que se leia isso Se e leia. fala da vontade. Pouca coisa, às vezes, né? É preciso. Os Espíritos dizem assim para a gente: como são poucos dentre vós os que se esforçam. Isso é um baita puxão de orelha. E a gente precisa se esforçar um pouquinho mais para fazer o bem e fazer a diferença na nossa sociedade. Muito obrigado, Jean. Obrigado mesmo por ter vindo, pelo entusiasmo. Obrigado, né? pela oportunidade. Pela convicção com que você falou. Espero que você retorne aqui mais vezes. As portas estão sempre abertas para você. Obrigado. E a você que nos acompanhou, permaneça conosco, que o programa ainda continua com mais atrativos. Chegou o momento de você esclarecer as suas dúvidas. Assista o quadro O Espiritismo Esclarece. De quando em vez, muito embora mais recentemente, tem-se ouvido com maior repetição que o planeta Terra será extinto por conta de maremotos, terremotos, tsunamis ou qualquer outro evento do tipo meteoros, vulcões ou grandes catástrofes. O mais estranho é que estas conversas han surgido nos diversos segmentos teológicos, o que nos chama especial atenção. Não raro, esses comentários vêm acompanhados de reflexões que indicam que Deus está irado com os habitantes do querido planeta Terra. Diante disso, convém pensarmos um pouco sobre a questão. É verdade que o clima da Terra está alterado
E isso decorre, na grande maioria das vezes, pela ação provocada pelo próprio homem. Contudo, é necessário entender que a Terra é mais um educandário divino e que se caracteriza pelas feições de ser um grande hospital de espíritos ainda doentes moralmente. Assim, os mecanismos pelos quais o Criador utiliza para fazer com que os espíritos que aqui estão internados possam melhorar são aqueles que mais se coadunam com a terapêutica necessária. Desta forma, as intempéries ou mesmo os grandes movimentos telúricos do planeta, que muitas vezes promovem a morte de milhares de pessoas, ainda estão dentro dos mecanismos de necessidade espiritual dos habitantes da Terra. É verdade que um dia, quiçá daqui a milhões ou até bilhões de anos, a Terra se desagregará porque é matéria condensada, mas até lá a providência divina se encarregará de manifestar todos os dias a sua misericórdia. Como planeta material que é, a Terra, após completar sua missão divina, que é a de abrigar e educar almas impuras, também se extinguirá. Contudo, é necessário que seu ciclo de serviços à educação divina se complete. Confiemos, pois o Criador está no leme e suas deliberações não são tomadas ao sabor do mau humor ou como forma de punição aos filhos que ama. Se você procura por respostas, Divaldo Franco responde. É verdade que Judas reencarnou como Joana d'Arc? Para nós, os espíritas, a revelação somente deve ser considerada quando ela vem simultaneamente por diversos médiuns que não se conhecem entre si em diferentes lugares da Terra. Uma das primeiras revelações a respeito de Judas, Jeanne d'Arc, foi através do inolvidável Leon Denis, esse apóstolo da cidade de Tours, na França, que foi verdadeiramente um fiel seguidor da codificação kardeciana. Leon Denis, que nos legou uma obra extraordinária, desde o ponto de vista filosófico como poético, do ponto de vista científico como ético-moral, era guiado pelo espírito Jeanne d'Arc. E ela lhe teria revelado que no passado, algo remoto, havia sido aquele que se equivocara traindo Jesus. Mas também ela disse que antes de atingir a culminância da sua redenção, havia passado por várias experiências de dor, de sombra, de arrependimento, até quando se reencarna como a Dulce Puccelli de Orleans, a doce menina de Dom Remy, e através disso mantém contato com o mundo espiritual, com os espíritos nobres de Santa Catarina, Santa Margarida, São Miguel Arcanjo, a tradição católica, e levanta-se para libertar a França da terrível guerra de 30 anos com a Inglaterra e ser levada ao martírio pela traição de um sacerdote católico que a vendeu aos ingleses. Ali, diante das labaredas que crepitavam, ela gritara: Deus meu, as minhas vozes me enganaram. Elas me haviam dito no cárcere que dentro de 3 dias eu estaria livre. E subitamente um insight. A liberdade não era física, era a imortalidade. Retornar ao colégio Galileu, de onde se apartara um dia, por perturbações de várias ordens que não temos como avaliar. Estava, portanto, restaurado o colégio daqueles que seguiram Jesus, com o retorno de Judas, da cidade de Keriot, o único judeu dentre aqueles 11 galileus que lhe foram fiéis. Pessoalmente, tenho certeza que Judas e Jeanne d'Arc são o mesmo espírito. No entanto, como se trata de uma revelação, cada qual poderá aceitar ou não, de acordo com o seu paladar emocional. Obrigada pela sua companhia. Estamos chegando ao fim de mais uma edição. Recordando que você pode ajudar a produzir o programa. Mande as suas sugestões ou dúvidas para contato@vidaemfoco.com.br. Acesse www.avidaemfoco.com.br para rever os programas anteriores e aqueles que você não pôde assistir.
Na página do Facebook, você encontra informações e novidades sobre as próximas edições do programa. O nosso desejo é de uma ótima semana e te aguardamos na próxima edição do A Vida em Foco. Até lá!